Ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por uma participação em uma tentativa de golpe de Estado. Ele e outros 7 aliados. Para entendermos os próximos passos das defesas e o que os recursos podem conseguir e ser utilizados pelos advogados dos condenados, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, que mais uma vez está com a gente aqui na CNN Brasil. Professor, bom dia para o senhor, um ótimo domingo. Bom dia, Estevão, bom dia a todos, bom dia a todas. Professor, eu quero começar perguntando a respeito até desse assunto do dia que nós temos hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento médico agora no hospital e eu gostaria de poder perguntar ao senhor se, na sua avaliação, essas condições de saúde podem mudar o rumo por exemplo, do regime em que ele ficará preso daqui para frente. Eu penso que essas condições de saúde, em verdade, Estevão, podem sim, mas não exatamente o que está acontecendo hoje, não por essa cirurgia ou por essa intervenção médica que ocorrerá hoje, mas pelo contexto geral. E sob esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ele deixou um recado para a sociedade, para o nosso acompanhamento dos fatos, muito nítido no início desse ano. Eu te recordo que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi também julgado no Supremo Tribunal Federal, embora por outros crimes, foi condenado, inclusive, por lavagem de dinheiro, por corrupção. Havia apresentado embargos infringentes. Os embargos foram julgados terminativamente esse ano e o Supremo Tribunal Federal, verificando o trânsito em julgado, determinou o seu recolhimento ao estabelecimento prisional. Collor, com mais de 70 anos de idade, 76, se não me falha a memória, foi para o estabelecimento prisional e 2 dias depois já estava com uma autorização para cumprimento de prisão em regime domiciliar. Eu acredito, Estevão, que isso vai acontecer com o presidente Jair Bolsonaro, porque o estado de saúde dele, isso é do conhecimento integral da sociedade, é um estado de saúde precário. Ele sofre frequentes intervenções médicas, inclusive intervenções cirúrgicas, por conta dessas questões intestinais que lhe acometem. Então, eu acredito que, diante do fato de também o presidente já ter chegado aos 70 anos e de ter, portanto, as suas comorbidades, uma vez que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa vai preparar um requerimento de prisão domiciliar e, possivelmente, o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer que essa pena seja cumprida, a pena, eu digo, em regime fechado, que seria cumprida no estabelecimento prisional, que ela venha a ser cumprida dentro da residência do ex-presidente Bolsonaro. É o que eu antevejo, claro, melhor dirá o tribunal, nós temos que acompanhar o que vai ser dito, mas eu já posso quase afirmar que isso acontecerá. Professor, e o que falta para essa decisão condenatória transitar em julgado e ocorrer a decretação do cumprimento das penas contra Bolsonaro e também aos demais réus que foram condenados? Que os prazos dos recursos sejam observados e possivelmente os recursos serão manejados pelas defesas dos réus e que esses recursos sejam julgados. E aí eu explico. São poucos os recursos, Estevão, porque a rigor nós estamos falando de ação penal originária do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós não estamos falando das ações penais que habitualmente acompanhamos no noticiário, que, intentadas em desfavor de réus comuns, pessoas comuns, começam na primeira instância, nas varas estaduais, nas varas federais, com direito a duplo grau de jurisdição, com recurso a tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Não. Aqui nós estamos falando de uma ação penal que decorreu do chamado foro especial por prerrogativa de função, que diz que grandes autoridades já são acusadas diretamente perante tribunais. Então, como o ex-presidente Bolsonaro foi acusado de cometer crime na vigência do mandato, e também ex-ministros de Estado, um atual deputado federal e um ex-comandante de uma das forças do Brasil, a ação penal foi direto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma hipótese em que não há duplo grau de jurisdição, até porque não existe nenhum tribunal acima da Suprema Corte, nem se teria a quem recorrer. Mas existem 2 recursos possíveis dentro do próprio tribunal.
Um deles, os embargos de declaração, que certamente serão opostos agora pelo ex-presidente e demais réus. Os embargos de declaração não têm o objetivo de mudar o conteúdo da decisão, de absolver, por exemplo, quem foi condenado. Ele se destina apenas a esclarecer dúvidas sobre o teor da decisão prolatada, a colmatar lacunas, a sanar eventuais obscuridades, contradições do texto do julgamento, ou compreende? Então, esses embargos têm essa finalidade. Mas eles têm uma consequência processual. Eles suspendem o prazo do próximo recurso. Por quê? Porque como eles se destinam a esclarecer o conteúdo da decisão, então o prazo fica suspenso até que o tribunal aprecie os embargos. E depois, são cabíveis, em tese, embargos infringentes para que o plenário reaprecie a matéria decidida pela turma. Mas o tribunal já entendeu, Estevão, e aqui eu concluo, o tribunal já entendeu que os embargos infringentes, eles só são oponíveis quando há uma divergência qualificada. Eu te explico o que é isso. Embargos infringentes nunca são aceitos quando a decisão é unânime pela condenação, mas sim quando há uma dissidência. Mas essa dissidência não pode ser de apenas um voto. Então, nas turmas, o tribunal já entendeu que essa divergência teria que ter sido de 2 votos, com 3 pela condenação, 2 pela absolvição, para que se pudesse recorrer ao plenário na via dos embargos infringentes. Então, eu antevejo que nós teremos embargos de declaração, esses embargos de declaração possivelmente serão desprovidos, e aí teremos o prazo dos embargos infringentes. E o relator, ministro Moraes, certamente vai negar seguimento aos embargos infringentes por entender que não houve 2 votos dissidentes e sim 1. A defesa ainda terá um agravo para o colegiado para discutir a inadmissão dos embargos infringentes. Moral da história, Estevão, para resumir, de forma resumidíssima, isso deve levar esse processo até novembro, no mais tardar início de dezembro, para o quê? Para o trânsito em julgado da decisão condenatória. Trânsito em julgado é aquela característica da decisão judicial irrecorrível, a decisão judicial que não suporta mais recurso. Aí se iniciará imediatamente o cumprimento da pena. Bom, professor, pelo que o senhor fala também, é bastante difícil, dá para utilizar até o termo improvável, que esse caso possa voltar e ser apreciado, portanto, pelo plenário inteiro e não só a primeira turma, após os embargos infringentes. Ah, certamente. Porque difícil, digo eu, Estevão, a rigor o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele não estabelece a necessidade de 2 votos dissidentes na turma. Ele estabelece que haja dissidência. Mas o regimento interno fala que nas causas criminais de competência do plenário, que é constituído por 11, para que sejam cabíveis embargos infringentes para o próprio plenário, são necessários 4 votos dissidentes. Então, se o acusado é julgado no plenário e ele é condenado, por exemplo, por 6-5, 5 absolvendo, 6 condenando, ou 7-4, 7 condenando, 4 absolvendo, então ele pode apresentar embargos infringentes. Se ele é condenado por 8-3, ele não tem essa possibilidade, nem 9-2 e assim sucessivamente. Então o tribunal faz a seguinte interpretação: se no plenário são necessários 4 votos dissidentes, o plenário que tem praticamente o dobro do número de ministros da turma, então na turma são necessários 2 votos dissidentes. De modo que isso já nos faz dizer, e você usou uma boa expressão, um bom vocábulo, é improvável, isso nos faz dizer que esses embargos infringentes certamente não chegarão ao plenário, então eles não consumirão o tempo de apreciação de mérito que uma petição dessa certamente consumiria do plenário do Supremo Tribunal Federal. Reitero, creio que até novembro, dezembro, teremos o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Professor, olhando como um todo, né, esse julgamento e a condenação que Bolsonaro e os outros 7 aliados tiveram, que tipo de, digamos assim, de precedente o STF consegue criar com esse julgamento em relação, por exemplo, aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também tentativa de golpe de Estado?
Essa é uma questão igualmente interessante que você formula, Estevão, porque a nossa República completa esse ano 136 anos, né? Desde que o Império foi derrubado em 1889, instaurado o período republicano. Através do quê? De um golpe de Estado. Porque o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento republicano, claro, ao lado de muitos outros que assim se associavam, ele, em verdade, destronou o imperador por um ato de força. Então, nossa república já começou num golpe de Estado e nós tivemos, ao longo desses 136 anos, inúmeros momentos e rompimentos ditatoriais, estados de sítio, atos de violência e, muitas vezes, com autoridades militares no protagonismo dessas mudanças. E nunca houve, na história da República, condenação por esses atos. Eu te dou um exemplo aqui, Estevão. Em 1955, já eleito o presidente Juscelino Kubitschek, um ano depois da trágica morte do presidente Getúlio Vargas, uma ala das Forças Armadas se insurgiu contra a posse de Juscelino Kubitschek. E houve um contragolpe liderado pelo marechal, heróico marechal Teixeira Lott, que assegurou que o presidente Juscelino tomasse posse. Mas uma ala militar tentou impedir o presidente de se empossar. Moral da história: concedeu-se anistia a esses militares. 9 e 10 anos depois, eles estavam na fileira do golpe militar de 1964, compreende? Então ficou o que na história? A certeza de que não punir quem age contra a democracia é um convite para que essas pessoas voltem a agir contra a democracia. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, é a questão que você faz, ela acaba sendo de grande importância para demonstrar que, ainda que depois de 136 anos de instauração da República, o sistema de justiça criminal puniu pessoas pelo cometimento de crimes contra o Estado constitucional democrático de direito. Isso atinge, Estevão, de certa forma, a finalidade do direito penal, que é preventiva. O direito penal não tem o caráter apenas repressivo, mas preventivo. Fazer com que pessoas desistam de ações criminosas com receio de sofrer sanções. Então, essa decisão desestimula próximos grupos que busquem, porventura, depor o regime democrático. Agora, por fim, é bom lembrar que há um episódio a ser salientado. Essa lei que foi aplicada para condenar esses réus foi a Lei 14.197, que é recentíssima, é de 2021. Foi a lei que introduziu no Código Penal brasileiro o título 12, na parte especial, que prevê os crimes contra o Estado democrático de direito. Ironia da história, lei sancionada e promulgada por quem? Pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele sancionou e promulgou o texto da lei que acabou sendo aplicada contra si. A Lei 14.197, ela revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, lembra? Que era um resquício do regime militar, a Lei 7.170, que era de 83. Então, essa lei, ela permitiu que o sistema de justiça criminal estabelecesse punição para não se incentivar e, pelo contrário, para se incentivar o comportamento democrático, a que não se haja contra o Estado constitucional democrático de direito, embora saibamos, Estevão, que provavelmente vai se consolidar um movimento de anistia. Mas aí é uma decisão legítima do parlamento, o Poder Judiciário e o sistema de justiça criminal fizeram a sua parte. Conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o professor Gustavo Sampaio, que mais uma vez nos ajudou a elucidar as nuances desse julgamento e do que acontece após a condenação. Professor, muito obrigado mais uma vez e um ótimo domingo para o senhor. Também para você, Estevão, bom domingo, bom trabalho e boa semana também. Para nós. Obrigado.